Hoje eu recebi minha filha em casa, a Fernanda, ela está aqui, veio para votar, o Adilson e a Fernanda, né? Então, e ela está estudando, que vai participar de uma prova, então a gente combinou de acordar cedo. Eu todo domingo acordo um pouco mais cedo para me preparar para o culto. E então eu falei assim, acorda cedo também, filha, amanhã. Daí ela acordou bem cedinho, preparamos um café e ficamos conversando. E chorando mesmo, tomando café, falando de Deus, falando da palavra e chorando. E eu lembrei de quantas vezes nós choramos, né, Adriana, com elas, falando da palavra, orando uns pelos outros, como o ambiente da nossa casa tem sido guardado pelo Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, que é pai, que é mãe, estou fazendo um parênteses aqui, para que você possa buscar a Deus assim, para que a sua casa seja um ambiente onde a glória do Senhor esteja. Irmãos, isso aí não é... Quando eu falo isso, eu não falo para me gabar, não é nada disso, querido. Eu também aprendi, não era assim, nunca fui. Mas uma vez eu ouvi alguém dizendo que era importante preservar o ambiente da minha casa, e eu acreditei naquilo. E então eu comecei a buscar isso. E Deus nos deu isso. Deus... mais do que nos proibir de fazer algo, Deus quer nos propor algo melhor. Essa é a tônica, a essência do Evangelho. Às vezes a gente vem para o Evangelho, vem para a igreja, e eu sei que a minha pregação, irmãos, agora eu estou fazendo aqui abrindo o coração com a igreja, eu sei que muitas vezes a minha pregação é uma pregação de confronto. Eu e a minha esposa, nós temos essa linha, foi a linha que o Senhor nos deu. Nós somos pessoas que confrontam o pecado. Nós vamos confrontar. Hoje mesmo eu vou confrontar você, irmão. É o que Deus me chamou para fazer. E eu faço isso com muito temor, porque a primeira pessoa que é confrontada pela palavra que eu prego sou eu. Eu sou confrontado todo dia. Pela maneira que eu me propus a viver, a maneira que eu entendi que Deus tem proposto para eu viver juntamente a minha família. Mas eu entendo, irmãos, que mais do que o confronto, mais do que, às vezes, parece que a gente tem que deixar de fazer alguma coisa, a ideia do Evangelho não é essa. O Evangelho não veio para dizer que nós não podemos mentir, roubar, nós não podemos usar droga ou nos embriagar. O Evangelho não veio com esse propósito. O Evangelho veio com o propósito de dizer que nós podemos ter uma vida maravilhosamente diferente, uma vida curada, uma vida livre, uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. Então a proposta do Evangelho, ela é muito mais positiva do que negativa. Ela é muito mais positiva no sentido de que há algo maravilhoso para eu viver, há uma liberdade em Deus para eu desfrutar, há algo maravilhoso em Deus para eu experimentar. É muito mais positivo do que negativo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que deixar aquilo outro. Na verdade, nós precisamos deixar algumas coisas. Mas a ideia do Evangelho não é apenas deixar, mas experimentar. Então tem pessoas que focam no deixar. Então elas são tristes, porque ela gosta de beber. Então ela entende que ela não pode se embriagar. E aí ela fica triste, por quê? Porque ela gostaria de se embriagar, mas ela não pode. Então ela vive uma vida triste, porque ela não pode. Tem aqueles que gostam de ver pornografia, mas ele não pode ver, porque ele entendeu que ele não pode. Então ele fica triste, por quê? Porque ele não pode. E ele entende, não estou achando que ele acha que Deus está errado, não. Ele entende, mas ele fica triste, porque é uma luta constante. Irmãos, deixemos a luta e olhemos para aquilo que Deus está nos dando, amém, irmãos? Não sei se você está me entendendo nessa manhã. E Deus é assim, querido, Deus ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ontem estava com a minha neta em casa. Aliás, irmão, eu estou cada dia mais apaixonado, viu? Misericórdia, não sei como. Eu choro, irmãos. Outro dia eu estava com ela na máquina de lavar, ela começou a apertar os botãozinhos, fazendo bagunça, querendo ligar a máquina de lavar. Aí eu olhei para ela e falei assim, Olivia, você não pode fazer isso. Ela olhou para mim com uma cara de sapeca, irmãos. Que hora que eu olhei, eu voltei para... Já estou com vontade de chorar de novo. Eu voltei para a sala, para a copa. Ela falava, o que foi, pai? Eu estava em prantos. Por que você está chorando? Eu falei assim, porque ela fez uma cara de sapeca, eu não aguento. Né? Apaixonado. Então, mas ontem a minha neta estava em casa.
E eu estava almoçando, que é negócio de criança, todo mundo sabe, tem criança, tem filho, quem tem filho sabe o que eu vou falar. Às vezes quer comer, às vezes não quer, de dia, né, de lua. E ontem ela comeu um pouquinho, mas ela gosta de comer fruta, irmãos. Ela puxou o avô dela, eu gosto de fruta. Ela gosta de fruta, ela quer comer uva, ela quer comer banana, kiwi, o que for, menos comida, ela quer fruta. Aí o Marcelo falou assim, olha, não vou dar muita fruta para ela agora, porque ela tem que comer comida salgada. Se eu ficar só dando fruta para ela, está errado, né? Tem muito açúcar, vai fazer mal para ela. Eu, como vô, irmãos, o que eu queria fazer? Tacar a fruta, né, dona Rosângela? Tacar a fruta nela. Deixa a menina. Né? Então, o pessoal diz que o avô só estraga, né? E é um pouco verdade, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, a gente não pode estar... Eu estou naquela ali, assim... Mas eu entendi o quê? O cuidado do pai. O pai está... Não é que o pai está negando fruta para ela. O pai está propondo para ela uma vida que vai trazer para ela saúde e desenvolvimento correto. Então, irmãos, esta manhã eu quero falar sobre isso. Que o Senhor quer propor para nós algo maravilhoso, uma vida maravilhosa. Que você possa, então, debaixo dessa percepção, entender o que vai ser ministrado nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, por este tempo. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero nessa manhã lembrar também a mim, que o Evangelho é muito mais uma proposta de vida, de uma vida maravilhosa com o Senhor, do que uma proibição de coisas. Não é isso, não é regras, mas é uma proposta de vida maravilhosa. E o Senhor quer nos levar ao centro da onde as coisas estão acontecendo. O Senhor quer nos levar a um lugar espiritual onde a sua verdade está sendo revelada, onde a sua palavra está sendo ministrada, onde a sua palavra está acontecendo. Onde estamos experimentando, naquele lugar, vamos experimentar o real propósito do Senhor. Então eu oro para que nessa manhã, cada um de nós possa ser levado a este lugar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então nessa manhã eu queria meditar com você aquela história do caminho de Emaús. 2 discípulos que estavam indo para Emaús, e o Senhor Jesus vem para conversar com eles, está lá em Lucas capítulo 24. Nós não vamos ler todos os versículos, depois você pode ler com calma. E antes de eu começar a ministrar, eu gostaria de lembrar que nós, como igreja, estamos numa jornada de ler todo o livro de Provérbios. Então, a Bíblia tem 31 provérbios, né? Cada provérbio dividido em um capítulo, de 1 a 31. Então, nós já estamos hoje, como outubro são 31 dias, nós propusemos para a igreja ler um provérbio por dia. Ontem nós lemos o provérbio 1, hoje nós estamos lendo o provérbio 2, e cada dia tem um vídeo sendo liberado para os grupos de WhatsApp da igreja. Então ontem nós já passamos esse vídeo, hoje também passamos esse vídeo, e cada dia de manhã vai estar sendo ministrado, liberado um vídeo por algum líder, por algum irmão que tem uma responsabilidade na igreja, para que a gente possa estar meditando junto. Quero convidar você a andar conosco nesta jornada. É de Deus, irmãos. Os provérbios é muito gostoso de ler, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Fechando parênteses, voltando, eu também quero agradecer você que nos visita hoje, que Deus abençoe a sua vida, você que nos visita aí através do YouTube, que Deus ministre ao teu coração. Amém? A palavra que nos mostra esse texto de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, para fora da onde as coisas estavam acontecendo. Jesus ressuscitou, já havia ressuscitado, estava ali em Jerusalém. Os irmãos, os discípulos estavam reunidos, mas 2 deles saíram e se puseram no caminho e iam conversando de uma forma triste sobre isso, sobre os acontecimentos. De repente, Jesus se coloca no meio deles. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de ver. Pastor, por que os olhos deles estavam impedidos de ver? Quem sabe responder, por favor, levanta a mão, vou levar o microfone para você responder. Não sei, irmãos, a Bíblia só diz que estava impedido de ver. E Jesus apareceu para Maria Madalena, ela também não o reconheceu. Primeira vista. Jesus apareceu para alguns discípulos que estavam pescando e eles também não o reconheceram. Então, por quê? Não sei, irmãos, não sei dizer. Mas eu acredito que essa história
ela apresenta um propósito, ela apresenta algumas características que eu e você podemos aprender com ela. Essa história também é relatada em Marcos. Marcos capítulo 16 fala, né? Também relata o mesmo episódio. Diz lá, Marcos 16, 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Mas não dá nenhum detalhe, só fala que Jesus também apareceu a dois deles no campo. Agora Lucas não, Lucas ele dá mais detalhes, movido pelo Espírito de Deus, e aqui nós vamos então caminhar nesses detalhes, né? Os detalhes que eu vejo aqui em Lucas apresentam principalmente a incredulidade desses irmãos na palavra. Eu quero começar a ler com você lá em Lucas capítulo 24, versículo 25. Vou pedir para os irmãos colocarem aí. Isso, Lucas 24, 25. Então eles estavam caminhando, conversando, e Jesus perguntou: sobre o que vocês estão falando? Ah, você não sabe? O único que teve em Jerusalém não sabe o que foi feito a Jesus, que era profeta. A gente achava que ele ia restaurar a sorte de Israel, ele ia nos livrar, né, do cativeiro de Roma ou do Império Romano, e a gente achava que ele que era o Messias, e eles estavam falando tristes, entristecidos. Então Jesus fala para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então nós vemos aqui um quadro, o Senhor Jesus ele se apresenta e ele, sem ser reconhecido, ele questiona a incredulidade daquele pessoal, daqueles dois discípulos. E ele começa então a conversar com eles. Esse é o quadro, eles estavam indo, aqui em Jerusalém as coisas estavam acontecendo, era onde eles deveriam ficar, mas eles estavam saindo dali, estavam indo para um outro lugar, que ficava a 11 quilômetros da onde eles, né, deveriam estar. Eles estavam indo para lá, e no caminho o Senhor Jesus se apresenta. Não é? O versículo 16 diz que os olhos dele estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles não conseguiam reconhecer Jesus, estavam impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, como eu disse, eu não sei porquê, mas é o que a Bíblia diz. Existe uma dinâmica nessa história que eu quero caminhar com você. Amém? Primeira coisa que eu gostaria de falar, né? Eles estavam tristes. Eu não sei se foi isso que impediu os olhos deles de verem. Mas eu vejo que quando Maria Madalena também foi procurar o corpo de Jesus e o corpo não estava lá, ela ficou profundamente triste, porque achou que tinham roubado o corpo dele. Então ela estava triste. Quando a gente vê os discípulos que vão pescar, também Pedro fala assim: parece que não tem mal o que fazer, eu vou pescar. Quem quer ir comigo? Estava triste. Eles estavam ali, ainda mais pescar a noite toda, irmão, não pegar nada. Quem é pescador aqui? Eu sei, eu conheço um pescador, que é o Malci. Já ficou pescando a noite toda, não pegou nada. Como é que você fica, irmão? Fica chateado, fica triste. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais eles não podiam reconhecer a Jesus. Não sei, eu estou conjecturando, não é isso que a Bíblia diz. Mas há uma característica: pessoas tristes, devido a uma circunstância, não conseguiram perceber Jesus logo de cara. Eles tiveram dificuldade para reconhecê-lo. Então, aqui em Lucas 24, 17, ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. A situação aqui era uma situação de tristeza. Eles pararam com o rosto entristecido, estavam cabisbaixo. Você já viu o crente cabisbaixo, irmão? Eu já vi. Eu mesmo, às vezes, olho para o espelho e vejo um. Olho para o espelho e vejo uma pessoa triste por causa de lutas, de circunstâncias, de situações. Às vezes, né, eles estavam entristecidos e, se você continuar lendo, a gente não vai ler tudo, tá, irmãos? Mas se você continuar lendo, você vai ver que eles tinham uma expectativa frustrada. A gente achava que ele era que redimia Israel. A gente achava que ele, mas agora ele morreu, já é o terceiro dia. Ou seja, eles tinham a esperança da vinda do Messias adiada. Eles estavam entristecidos. No nosso caso, a nossa tristeza pode ser devido a uma luta que você está passando.
há um desafio que é grande demais para você, há uma incompreensão, você está conversando com alguém, essa pessoa não te compreende, você fica entristecido. Às vezes você está falando com a sua esposa não entende o que você está falando, às vezes ela está falando com você não entende, e gera uma tristeza no lar, os filhos percebem, né? E da tristeza, irmão, já vai para a ignorância, né? E da ignorância, porque a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, já parte para aquele negócio de greve de silêncio. Aí você chama a criança e fala assim, fala para sua mãe que ela precisa comprar o pão. Aí a criança vai lá e fala assim, o pai disse que você tem que comprar pão. Aí a mãe fala assim, não, fala para o pai que eu estou sem dinheiro. Mas os dois estão sentados na mesma mesa. E a criança está no meio. Aí fala para o seu pai que eu estou sem dinheiro. Aí a criança, o pai, a mãe está sem dinheiro. Alguém já viveu essa situação? Parece piada, né, irmão? Envolve os filhos. Então, olha só que situação. A gente vai vendo essas coisas. Essas tristezas começam a gerar situações em nós que nós não conseguimos enxergar as coisas de uma maneira correta. E não vemos Jesus na situação. Não é? Então, eu lembro de alguns casos, irmãos. Eu tinha um caso. Eu tinha um apartamento. E o meu apartamento, infelizmente, ele era uma bênção, mas nós nos casamos, moramos há 4 anos. Depois de 3 anos de casado, nasceu a minha primogênita, a Fernanda. E a Fernanda não dormia, porque era muito barulhento. De tarde, ela não dormia. Era na frente de um ponto de ônibus, e assim, irmãos, um corredor de ônibus, parava um atrás do outro, e numa subida, então o ônibus ia... E quando estava chegando, ele ia reduzindo. Aí reduzia para parar e acelerar para sair, irmãos, é uma loucura. Um barulho, mas quando a gente começou a levar ela para a casa da minha sogra, a Adriana voltou a trabalhar, na casa da minha sogra ela dormia. Então gerou uma situação, a gente se mudou dali. E depois de um tempo a gente não sabia se vendia o apartamento, se continuava alugando. E aí o inquilino saiu, eu precisava do dinheiro daquele aluguel para pagar o outro que eu tinha. O meu inquilino saiu. E eu não sabia se eu botava para alugar de novo ou se eu botava para vender, irmão, foi uma situação terrível. E é uma tristeza no meu coração. E a Adriana falava assim, o que nós vamos fazer? A mulher, você sabe como é que é mulher, né, irmão? E aí, o que você vai fazer? Vai vender ou vai alugar? Eu falava, não sei, amor. Mas o que você vai fazer? Vai vender ou vai alugar? Todo dia, por quê? Porque é angústia. Está certa, a esposa está certa. Irmãos, deixa eu falar algo, a sua esposa quase sempre está certa. Quase sempre, viu? Não se alegre não, irmão. As irmãs aí que estão aí. Já dando cutucando no marido, está vendo, pastor? Quase sempre, pode ser que você esteja errado agora. Não é? Mas as mulheres, irmãos, elas têm um sentimento, quer resolver as coisas. Mulher é um bicho que gosta de resolver as coisas, e o homem é um bicho que gosta de postergar as coisas. Segunda-feira a gente resolve. Estou falando com alguns homens aqui, não? É normal, irmão, faz parte da natureza, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, e o homem não sabe mesmo, a gente não sabe, então a gente fica, não, depois a gente resolve. A gente não fala para a mulher assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, vamos orar. A gente não quer falar isso, a gente tem dificuldade. E nessa questão da minha vida eu não sabia, então uma tristeza, e eu não conseguia enxergar o que Deus queria para mim, eu não conseguia enxergar as promessas de Deus, eu não conseguia enxergar que Deus estava naquele negócio, Deus tinha um propósito na minha vida, tinha um propósito na minha família, nós estávamos andando com Deus, servindo a Deus, andando em santidade, com o casamento tudo certo, com nossos filhos tudo certo, está tudo beleza, tudo maravilhoso, mas eu fiquei cegado por causa da tristeza, e eu não conseguia ver a luz no fim do túnel, eu não conseguia ver Deus. Falou assim, não, vai Marcelo, se você for alugar eu vou te abençoar, se você for vender eu vou te abençoar também, não importa, você vai vencer. Eu não conseguia ver, eu só tinha tristeza. Até que um dia eu peguei e falei para a Adriana, assim, eu lembro até hoje, mas eu deixava a Adriana na escola, que ela trabalhava como dentista, eu parei na frente da escola e ela, e aí, nós precisamos resolver, você vai botar para alugar ou para vender? E naquele dia eu peguei, ela já estava na frente da escola, eu falei, vamos dar mais uma volta. Eu peguei, dei mais uma volta com ela para conversar e eu comecei a chorar no carro. Eu falei assim, Adriana, eu sou seu marido, eu sou homem de Deus, mas eu não sei o que fazer. Eu quero que você ore comigo. E ali Deus mudou uma chave, irmãos, porque nós nos apresentamos ao Senhor e nós falamos assim, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós temos certeza, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor nos ama e o Senhor vai dar uma saída. Era só isso que ela queria que eu fizesse. Parece simples, não parece, irmãos? Mas eu estava cegado. Uma outra situação, durante a construção da minha casa, vendi o apartamento, comprei um terreno, comecei a construir, acabou o dinheiro, eu não tinha R$1 para investir, então eu não tinha de onde, então eu fiquei triste.
Toda vez que eu ia na construção, irmãos, me davam um negócio, eu tinha que voltar correndo para ir para o banheiro. Se eu tivesse com prisão de ventre, era só visitar a minha obra. Não, a gente ri, mas depois da 10ª vez, a Adriana falou assim, Marcelo, tem alguma coisa errada. Porque toda vez que a gente vem na construção, você precisa voltar correndo para ir no banheiro. E é verdade, é aí que eu percebi, é verdade. Uma tristeza, irmão, eu entrava na obra, uma tristeza. Até o dia que eu comecei a orar, eu falei assim, Deus, não, o Senhor está nisso. O Senhor tem um propósito na minha vida. E aí, irmãos, começou a abrir. Deus começou a dar condições e nós então pudemos mudar. Não estava terminada a nossa casa, estava ainda tudo no reboco, estava tudo, nem reboco não tinha, só no tijolo. Mas nós entramos em casa e vivemos bem. Na medida do possível, né, irmão? Mas vivemos bem. Estamos firmes até hoje, já está comigo até hoje. Deus deu graça. Situações difíceis do ministério, onde eu olho para ela, nós vamos para onde? O que nós vamos fazer com essa situação, com essa pessoa? O que nós vamos falar para essa pessoa? Irmão, ser pastor é ter que tomar decisões. E às vezes é difícil tomar decisão, porque envolve vidas, envolve situações que são maiores do que nós não sabemos o que fazer, irmãos. Você acha que eu sei tudo? Não sei. Tem hora que eu não sei o que fazer, eu clamo, eu choro diante de Deus. Lutas, tristezas, dificuldades. E essas tristezas muitas vezes me cegaram, eu perdia de vista que Deus estava comigo. Eu perdia de vista que Ele tinha uma promessa, eu perdia de vista que Ele tinha algo maior, eu perdia de vista que Ele ia me abençoar, eu perdia de vista a bênção e via dificuldade, eu perdia de vista a provisão e só via a escassez, eu perdia de vista a promessa e só via a luta. Como a tristeza nos faz viver essas coisas. Mas como eu estou dizendo para você, irmãos, o Evangelho é positivo. Deus, Ele sempre quer nos mostrar o que Ele quer fazer de bom na nossa vida. Deus, Ele sempre quer mostrar para onde Ele quer levar a nossa família. Deus, Ele sempre quer mostrar uma saída, uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, uma postura de fé, de confiança, uma postura de quem entende que Deus está ali. Amém? Então Deus está aqui neste lugar, Deus está com você, não importa. Nós precisamos ter essa postura de fé, essa visão de confiança em Deus. Mas quando nós estamos cegos, o que nós perdemos de vista? Nós perdemos de vista que Deus está no controle. Então, voltando para a história deles, Jesus perguntou para ele, que coisas? Você não sabe dessas coisas? No versículo 19, Jesus perguntou, que coisas? E eles falaram as coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Olha, os sacerdotes principais, versículo 20... E os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano, irmãos. Eles acharam que Deus havia perdido o controle da situação. Você não sabia? Jesus era profeta, a gente achava que ele ia redimir Israel, a gente achava tudo isso, mas olha aqui, os sacerdotes o prenderam. Os principais líderes o prenderam e entregaram a Roma, irmãos. Jesus falou que ninguém ia tirar a vida dele, mas ele espontaneamente a dava. Lá em João, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim, por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ei, não foi Roma que matou Jesus. Escute aqui, não foram os principais sacerdotes, os principais líderes que prenderam a Jesus, que entregaram ele para Roma. Não, foi ele que deu a sua vida por mim e por você, espontaneamente ele deu espontaneamente a vida dele. Aqueles discípulos estavam cegados, achando assim, nossa, os sacerdotes, os religiosos, Roma, os romanos prenderam e mataram a Jesus. Não é verdade, ninguém poderia matá-lo, ele se entregou. Ele se entregou por nós. Irmãos, Deus não perdeu o controle da nossa vida.
Ele não perdeu. Mas será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está percebendo o que está aqui acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo a tentação que eu tenho? Olha só, estou sendo tentado nisso. Olha que tristeza, que dificuldade, irmãos. 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não perdeu o controle, aleluia! Deus não perdeu o controle, não perdeu. Ele te ama, Ele é o maior interessado na minha vitória, Ele é o maior interessado na vitória da sua família, Ele é o maior interessado que você seja um bom pai, uma boa mãe, um homem, um jovem de Deus, uma jovem, uma adolescente cheia do Espírito. Ele é o maior interessado, Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos viver essa realidade de vitória, de liberdade, de vida e vida abundante. Ele é o maior interessado, Ele não perdeu o controle da minha vida, da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, irmãos? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você ama a Deus? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você está no propósito para o qual Deus te chamou? É uma segunda questão, para saber se todas as coisas vão cooperar para o bem da sua vida. Se você ama Deus e tem buscado viver o propósito dele para a sua vida, Deus então te ama. Você ama Deus, Ele te ama. E se você tem buscado viver para o seu propósito, Ele vai dar um jeito de corrigir a sua rota. Foi o que Ele fez com esses dois irmãos aqui. Esses irmãos amavam a Deus, eles tinham uma esperança real, estavam entristecidos, estavam cegados, mas eles amavam a Deus. E nós vamos chegar a essa conclusão junto. Eles queriam acertar, eles queriam de Deus, mas estavam cegados pela luta, pela tristeza. Estavam impedidos de ver algumas coisas, então o Senhor veio e questionou a incredulidade deles. Ora, até quando vocês vão ser assim? Quando estamos nessa situação, irmãos, a gente não começa a ver a palavra e as promessas do Senhor. Então, duas coisas acontecem quando a gente está assim. Primeira coisa, a gente acha que Deus não está no controle. Segunda coisa, a gente não consegue enxergar a palavra e as suas promessas. Então, naquela situação, Jesus começou a expor a palavra para eles. Olha só o versículo 25, Lucas 24, 25. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Lucas 24, 25. Tem outra versão. Vamos ler aqui outra versão. Lucas 24, 25. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ó tolos. Nécio é tolo, pessoa que age com tolice. Como vocês custam entender? Como vocês demoram a entender? Agimos, irmãos, como pessoas que não conhecem a palavra. Agimos, Deus, com tolice. Agimos como tolos. E isso é muito triste. Não sei se você concorda comigo que isso é muito triste. Porque pregaram para eles, falaram assim, não, realmente, alguns companheiros nossos foram lá no sepulcro e falaram que ele está vivo, mas outras mulheres também viram isso. Mas as mulheres foram lá, mas o pessoal não viu. Então, Jesus falou: como vocês demoram a entender? Então ele, começando por Moisés, passou pelos profetas, mostrando que Jesus realmente ia sofrer antes de entrar na sua glória, que o Messias ia passar por tudo isso. A palavra estava sendo liberada, mas eles não acreditaram. Não conseguiram olhar para a palavra com fé. Irmão, você precisa olhar para a palavra com fé.
Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para a sua família. Deus tem promessas para a sua vida. Olhe para a palavra com fé. Nesse momento eu vou pedir para você fechar os teus olhos, para que você possa enxergar aquilo que Deus já falou para você. Irmão, feche os teus olhos um segundo. E talvez você esteja passando uma luta, uma dificuldade, e você não tem tido fé para lutar, para vencer e para se alegrar nas promessas do Senhor. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer, olha, acredita na minha palavra. Não seja tolo, porque aí quando a gente é tolo, a gente age como bobo, como uma pessoa que não tem entendimento. O tolo é aquele que não tem entendimento das coisas. E o tolo, ele não acredita na promessa de restauração da sua vida, de restauração do seu casamento, de restauração da sua saúde, de restauração do seu ministério, de vida e vida em abundância. Há promessas de Deus sobre a sua vida, de libertação, de cura, de vida com abundância. Há promessas, irmãos, não podemos agir como tolos. Creia. Creia. Eu acho que eles aprenderam isso. Porque quando houve uma perseguição, a gente vai lá agora para a história da igreja, no livro de Atos, quando houve uma perseguição, então eles prenderam Pedro e João, porque Pedro falou para o coxo, eu não tenho ouro nem prata, que eu tenho te dou, Atos capítulo 3. Ele orou com aquele homem, o homem foi curado. Depois Pedro e João foram presos, levados ali no Sinédrio, né, para os juízes de Israel, e proibiram eles de falar no nome de Jesus. E aí eles foram encontrar a igreja e falaram assim, ó, nós somos ameaçados, não podemos mais falar no nome de Jesus. E a igreja pegou aquela situação, ao invés da igreja ficar desesperada, eles entenderam, espera aí, o que a palavra fala sobre isso? Então, a Bíblia mostra que a igreja começou a orar, está lá em Atos capítulo 4. Aí eles falaram assim, o Senhor mesmo falou pela boca do Espírito, né? Tu falaste pelo Espírito Santo pela boca do teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles viram a situação, pegaram a palavra e reconheceram que a palavra já os alertava para viver aquela realidade. Eles estavam vivendo aquilo mesmo que a palavra já tinha dito. Eles não se desesperaram. Eles pegaram a palavra, deu a palavra e diz isso. Então, olha, Senhor, olha para as ameaças deles e nos dá intrepidez, nos dá coragem para continuar pregando. Irmãos, a palavra nos alerta para o momento que nós estamos vivendo. Muitos, sentindo coceira nos ouvidos, vão procurar pessoas que pregam o que eles querem ouvir. Então, se você for então no Instagram, no Facebook e por aí afora, você vai ver pastores falando a favor do pecado. Aí você vai ver a história do pastor, o pastor já enfrentou 3 divórcios. Está no 4º relacionamento. E ele diz que a pregação de Jesus é uma pregação de amor e de fraternidade. É claro, irmãos, porque se ele for falar do pecado, coitado, ele está no telhado dele de vidro. Ele não vai. Pessoas que vierem com essa conversinha de que Deus é amor, que todo mundo é igual, que Deus é... Cuidado, irmão. Normalmente, essa pessoa está usando essa pregação para justificar um pecado que ela vive, uma conduta errada de acordo com a palavra. Pastor, o senhor não tem misericórdia? Tenho, claro que eu tenho. Quem sou eu? Eu sou o primeiro a me colocar debaixo do juízo de Deus. Porém, irmãos, como pastor, nós temos que pregar o que a palavra de Deus diz. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. O pessoal está muito sério. Você vai ver gente pregando coisa, irmão, que a graça, calma. Jesus piorou a lei, irmãos. A lei dizia que aquele que adulterar, né, aquele que se envolver com a mulher, ele adulterou. Jesus fala assim, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro, adulterou com ela. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Olha só, Jesus falou isso. Antes, aquele que matava o outro era homicida. Agora não. Agora, se você odeia alguém, se você odeia o seu irmão, você é homicida. Jesus piorou em muito a lei, irmãos. Deixou muito mais
difícil. Porém, é o seguinte, a graça está sobre nós e nos capacita a cumprir. É essa a diferença. Mas o pessoal que pegava, não cai nessa conversa. Nem sei porque eu estou falando isso, já falei, deixa eu voltar aqui para a palavra. Amém? A palavra já nos alerta para aquilo que nós vamos viver. Foi isso que Jesus estava falando com eles. Olha, vocês estavam aqui em Jerusalém. Estou dando trabalho lá para a Mari. Você estava aqui em Jerusalém e você está indo para Emaús. Mas você não viu que a palavra dizia que ia acontecer tudo isso? Por que você está saindo do lugar onde você deveria ficar? E Jesus foi caminhando com eles e foi mostrando tudo. A palavra é clara, irmãos. E quando a palavra é clara, eu preciso dizer, não adianta você caminhar no erro achando que vai dar certo. Não vai. Se você é crente, quer namorar alguém que é incrédulo, não acredita em Deus, não vai dar certo. Se você é cristão e quer casar com uma pessoa que não acredita em Deus, que é ateu, não vai dar certo. A Bíblia condena isso. Vai dar ruim. Se você quer roubar com a sua empresa, isso não vai dar certo. Você pode até encher o dinheiro de bolso de dinheiro. Né? Você vê, né, irmão, que eu nem sei falar isso, porque eu nunca sei o que é isso. Né? Você pode até encher o seu bolso de dinheiro. Mas não vai dar certo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é clara. É clara. Você pode até mentir para a sua esposa, você pode até mentir para o seu marido, você pode até contar meia verdade para o seu filho. Você que é filho, você pode contar meias verdades para o seu pai, você pode mascarar as coisas, e num determinado momento você se dá bem. Eu não sofri a consequência do meu erro, eu não estou sofrendo a consequência da verdade, porque eu estou caminhando que Deus conhece o meu coração. Irmãos, deixa eu dizer para você, a palavra é clara, nós precisamos nos posicionar de acordo com a palavra. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Se a palavra diz espera, espera. Agora não adianta a gente querer caminhar aleatoriamente achando que vai dar tudo certo lá no final. Não vai dar certo no final. O Senhor diz, serei testemunha veloz contra os adúlteros. Serei testemunha veloz contra os adúlteros. Já pensou? Não dá, irmãos. Não dá para passar pano. Não dá, irmãos. Nós precisamos ser corretos. Porque a palavra de Deus é correta. Mas quando estamos entristecidos, nós somos incapazes de enxergá-la. Nós começamos a sair de um lugar de bênção, onde as coisas de Deus acontecem, para um lugar onde não é o centro da vontade do Senhor. Por outro lado, se nós estamos caminhando em temor, estamos buscando a Deus, estamos buscando obedecer, ainda que nós estejamos como esses dois discípulos, num caminho diferente daquele que deveríamos estar, o Senhor vai dar um jeito de nos alertar. Talvez o Senhor esteja dando um jeito de alertar você nessa manhã, por algum caminho errado que você está tomando, por alguma situação errada que você esteja vivendo. Porque Ele alerta, porque Ele quer que você retorne a um lugar de bênção, a um lugar de cura, a um lugar de vida. Salmo 25 diz, lá no versículo 8, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Olha que coisa linda, irmãos. Viverá com prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Não é bonito? Ao homem que teme ao Senhor, Ele ensinará o caminho que deve seguir. Simples. Ainda que você erre, Ele vai dar um jeito de nos ensinarmos. Se Ele encontrar temor no meu coração, se Ele observar temor no teu coração, você pode estar errado, mas Ele vai levantar alguém para te ensinar, para te corrigir. O Espírito dele vai falar conosco. O poder de Deus, irmãos, ele é liberado no propósito de Deus para nós. O poder de Deus é liberado no propósito. Então eles estavam tristes, não puderam crer na ressurreição de Jesus. A gente vê que eles estavam tão entristecidos que eles não creram realmente. Alguns dos nossos foram lá, disseram que viram ele, algumas mulheres disseram que viram ele, mas ninguém viu. A gente não sabe, não conseguiram acreditar.
não acreditavam que Deus tinha poder para ressuscitá-lo dos mortos. Ah, irmãos, nós precisamos voltar a crer no poder de Deus, deixar de ser tolos. Olha aqui, não acharam o corpo dele, versículo 23 de Lucas 24, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Mas eles não acreditavam. Ouviram a pregação, mas não creram. Mas o Senhor foi lá atrás deles e falou assim, olha, eu vi em vocês um temor. Jesus não falou isso, eu estou imaginando com a minha imaginação santa, irmãos. Né? Eu vi no coração de vocês um temor. Eu vi uma disposição de acertar. E por isso, então, estou aqui, olha. Desde Moisés, os profetas, começou a falar para eles. Então, o próprio Senhor Jesus se revelou a eles. Lucas 24, 28, estou terminando. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava queimando o nosso coração? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então eles tinham caminhado. Vamos lá, mano? Eles estavam aqui em Jerusalém, caminharam até Emaús. 11 quilômetros. Chegaram lá, irmão, já estava anoitecendo. Mas quando eles perceberam que eles estavam errados, quando eles perceberam que Deus tinha algo maravilhoso para eles lá em Jerusalém, quando eles perceberam que estavam desviados do caminho do Senhor, quando eles perceberam que havia uma verdade maravilhosa que precisava ser compartilhada, o que eles fizeram, irmãos? Voltaram 11 quilômetros. Eu imagino aquele rosto, aquele semblante entristecido e caminhando, só os dois. Puxa vida, cara, Jesus morreu. Você lembra do dia que ele ressuscitou aquela menininha? Você lembra dos demônios? Os demônios saiam gritando. Eu achava que ele era o Messias. De repente, vê alguém e começa a conversar com eles. Eles estavam ali entristecidos. Mas a palavra começou a queimar o coração deles. E algo começou a acontecer. De repente, os seus olhos foram abertos. Reconheceram Jesus. Vocês conseguem imaginar o semblante deles voltando para o centro da vontade de Deus? Vocês conseguem imaginar a alegria deles? Vocês conseguem imaginar? Haveria algum obstáculo que iria impedi-los de estar em Jerusalém? Haveria alguém que falava assim, não, cara, Jesus morreu. Não, isso aqui não é para você. Não, vocês acreditam que haveria alguma coisa? Não, nada poderia deter aqueles corações que tiveram uma revelação de quem Jesus é e da proposta de vida que Ele tem para nós. Ninguém poderia deter aquele coração. Irmãos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você, nos levar a olhar para Ele com fé, ter revelação de quem Ele é, ter revelação das suas promessas, ter revelação de que sim, passamos por lutas, nos entristecemos, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. É Ele que vai nos dar cura, é Ele que vai nos dar propósito de vida, é Ele quem vai nos dar libertação, é Ele que vai encher a nossa vida de alegria, de propósito, de força para caminhar, para correr, para viver aquilo que Ele tem. É uma proposta positiva de vida, para viver coisas grandes, lindas, maravilhosas. Irmãos, eu gostaria que você pudesse viver o que eu vivi hoje de manhã com a minha filha. Nós dois, de manhãzinha. Eu acordei muito cedo para me preparar para o culto, ela acordou muito cedo para estudar as coisas que ela precisa, e nós sentamos para tomar um café despretensiosamente, começamos a falar das coisas de Deus, e nós dois choramos na presença do Senhor. Irmãos, não precisamos chorar na igreja, chore na sua casa, chore no seu quarto, chore no seu carro. Não chore apenas de tristeza, chore de alegria, chore de admiração.
Assim como eu chorei quando vi a carinha de sapeca da minha neta, eu chorei mesmo, irmãos. Eu também choro olhando para a cara do meu Senhor, olhando para a sua obra, para a sua maravilha. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós temos que admirá-lo, Ele é digno de admiração. Tem gente que só se volta para Deus para reclamar, irmãos. Ah, porque minha vida está assim, porque eu não tenho dinheiro para isso, só buscamos a Deus para reclamar. Querido, busque a Deus para admirá-lo, para contemplá-lo. E aqueles irmãos que estavam ali reclamando o que tinha acontecido, de repente tiveram revelação de quem Ele é. E eles perceberam que o nosso coração estava queimando. Aleluia. E eles voltaram rapidamente, irmãos, rapidamente. Então eu vejo aqui 2 discípulos tristes e desiludidos, indo para fora da vontade de Deus, da onde as coisas aconteciam. Mas eu vejo o Senhor os alcançando. Eles amavam o Senhor Jesus, eu creio nisso. Amavam tanto que quando eles perceberam a tolice, Jesus os chamou de tolos, nécios e tardos de coração. Vocês estão agindo tolamente. E quando eles perceberam isso, irmãos, eles voltaram correndo, porque eles amavam a Deus. Nós amamos a Deus, mas algumas vezes nós agimos de maneira tola. E eu me incluo, porque eu sei, irmãos. Com a minha justiça própria, às vezes eu maltrato a minha esposa, já maltratei minhas filhas, tive que pedir perdão, maltrato uma ou outra pessoa, a gente é grosso ou desatencioso, um monte de coisa, irmãos. Somos homens, somos falhos. Mas quando percebemos que na tolice, nós temos que correr, irmãos, sair de ali e voltar para cá. Sair do lugar, longe da presença e da onde Deus fala, para um lugar onde Deus está falando. E eles voltaram correndo, irmãos. Voltaram na mesma hora. Eu quero dizer para você, não importa o quanto você caminhou para longe da presença do Senhor. Não importa o quanto você caminhou e você ama Deus. Eu amo a Deus. Não importa para quanto tempo nós caminhamos, dando as costas para Jerusalém e caminhando para Emaús. Mas é ali em Jerusalém que as coisas deveriam acontecer. Foi para aqueles discípulos que Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Esses irmãos estavam abandonando Jerusalém, mas Jesus os queria lá. Para quê? Para que eles estivessem no lugar onde seriam revestidos de poder. Para onde você quer caminhar, irmãos? Onde você quer estar? Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Enquanto eu orava hoje, ministrava diante do Senhor, fico tocando teclado, irmãos. Meu violão estourou a corda, então estou sem corda, preciso comprar corda do violão. Estava tocando teclado. Toco mal, mas toco. Boto ali as notinhas e fico ali, orando. Eu gosto de orar com música, não sei porquê, eu fico orando. E hoje eu me derramei diante do Senhor, eu falei para ele, Senhor, eu quero que a minha neta, ela, um dia, alguém pergunte assim, quem era o seu avô? Eu não quero que ela responda, meu avô era pastor. Eu não quero que ela responda isso. Eu orando, falando ao Senhor. Eu falei assim, eu quero que a minha neta diga, o meu avô era um homem de Deus. Ele era carinhoso com a minha avó. O meu avô sempre tratou bem o meu pai, a minha mãe. O meu avô era um homem de Deus. Esse é o objetivo da minha vida. Eu não quero que ela me conheça como pastor. Mas o que ele fazia? Ele era pastor. Quem era ele? Ele era um homem de Deus. Você não é o que você faz. Você não é o que você deixa de fazer. O que fazemos tem a ver com as nossas atitudes, mas o que somos tem a ver com a nossa essência. Eu quero ser conhecido como homem de Deus, como alguém que ama Deus. E você? Feche os teus olhos. Vamos orar nessa manhã. Aleluia. A Débora não está aí, né, Rodrigo? Ela é mesária, né? Não, é mesária, né? Por isso que ela não está aqui, né? Eu ia pedir para vocês cantarem aquela música do Caminho de Emaús. Não sei se os irmãos sabem, não sabem.
Vem cá no teclado, Rodrigo. Vem me ajudar aqui. Perdão, irmãos. Eu vou cantar. Quem é esse que vem? Canta, pastor. Pastor Paulo, não sei se canta. Pastor Fabiano canta. Vocês foram salvos pelo gongo. O pastor Fabiano vai cantar essa canção. E eu queria que você se derramasse diante do Senhor. Uma pastora Etel, semana passada, também não fez apelo. Algumas pessoas sentiram de vir aqui à frente e se prostrar diante do Senhor. Numa demonstração, de compromisso. Quero convidar você também a ficar de pé como igreja. E se você quer fazer um compromisso com o Senhor de estar em Jerusalém, não importa o que acontecer, não sair da presença do Senhor. Se você quer falar para o seu Senhor, eu preciso ouvir sua voz, eu não quero caminhar para longe da tua presença. Sinta-se à vontade para vir aqui à frente. Acabando a reunião, nós, pastores, estaremos aqui orando por vocês, por todos aqueles que desejarem uma oração. Amém? Vamos ministrar essa canção.